vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam estudando, que estejam com saúde. Meu nome é Ângela e hoje nós estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que nós já conversamos em outro momento, mas por ser um assunto tão amplo, nós dividimos em duas partes, poderiam ser 3, poderiam ser 4, enfim, porque tem muita coisa para se falar sobre essa temática, que é a respeito dos animais. Nós vamos falar um pouquinho hoje em relação a animais de acordo com a localização geográfica deles, onde eles são encontrados e algumas informações curiosas a respeito deles. Só bem nesse início, de uma maneira bem rápida, só retomando algumas coisas que nós já falamos quando gravamos outra aula sobre animais. Será que vocês assistiram? Será que vocês se lembram? Nós conversamos um pouquinho sobre a questão de animais de estimação. A questão da importância dos animais de estimação, a importância deles, os benefícios que eles trazem para a saúde física e mental das pessoas que os têm, a questão de amor incondicional, a questão de aliviar o estresse, enfim, todo o cuidado que nós devemos ter com o animal de estimação, pois eles nos demonstram um cuidado muito grande com a gente. Eu lembro que eu trouxe também nessa primeira aula um pouquinho sobre os meus animais de estimação. Eu tenho essas duas feras que estão aí na tela e eu lembro que a gente aprendeu algumas expressões em inglês. Por exemplo, para perguntar se uma pessoa tem animal de estimação. Do you have a pet? Do you have a pet? A pessoa que tem responderia Yes, I do. Yes, I do. Eu, no meu caso, por exemplo, como vocês podem ver nessas imagens, eu tenho 2 gatinhos, ou seja, eu responderia Yes, I do, ou se eu quisesse ser mais específica, I have 2 cats. I have 2 cats. Ok? Então vamos fazer uma atividade bem rápida, vou dar bem pouco tempo para vocês, mas só para a gente lembrar alguns dos animais de estimação que nós vimos na aula passada em relação a inglês. O que tem aí? Vocês têm essas palavrinhas, elas estão em ordem embaralhada, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem as letrinhas na ordem correta. Quando nós vimos sobre essa temática, a gente viu dentro de contextos em relação a frases sobre yes, I like, no, I don't have a pet, I don't have a dog, I don't have, enfim, especificando. Vamos lá, um tempinho para vocês. Conseguiram identificar? Conseguiram desembaralhar as palavrinhas? Eu acho que foi bem fácil. O primeiro deles, acompanhem lá comigo, o que é? É dog. Dog. O segundo, cat. Cat. Terceiro, fish. Fish. Bird. Bird. E o último, que é o que tem mais letrinhas, mas eu acho que foi fácil, rabbit. Rabbit. Conseguiram acertar? Espero que sim, eu acho que estava bem fácil. Aqui a gente está vendo fora de contexto, mas era para lembrar alguns dos pets, dos animais de estimação, sobre o qual nós já conversamos. Outro assunto que nós conversamos também foi a questão de animais em circo. Que o circo geralmente tinha muitos casos de maus tratos, sofrimento dos animais, além deles ficarem confinados. Muitas vezes a gente percebe no olhar do animal o quão triste ele era. Então, atualmente, já tem muitos países que proíbem a questão de apresentações com animais. E daí eu trouxe o exemplo da Alemanha, que eles estão substituindo animais por hologramas. Uma imagem em 3D com todos os efeitos para simular, para que as pessoas imaginassem como se fosse um animal de verdade. E daí, obviamente, por ser somente uma imagem gráfica, não gera sofrimento, não geram maus tratos. Porque, pensem comigo, se a gente pensar, por exemplo, é normal um animal ficar dançando sobre 2 patas? É normal um animal caminhar em cima de uma corda?
Lógico que não. E esse treino geralmente impõe muitos maus tratos, muito sofrimento para esses animais, além de tirá-los do habitat natural deles. Então a questão de animais em circo, felizmente, é uma questão que muitos países já estão proibindo. E a última temática que a gente falou naquele momento foi sobre animais que curam, animais que são utilizados com função terapêutica em hospitais, para terapias diversas, ou seja, a funcionalidade dos animais em relação à saúde das pessoas, que é bem importante mesmo. Eu conheço algumas pessoas que fazem algum tipo de terapia assistida por animais e os benefícios que isso pode trazer, seja criança, seja adulta, são inúmeros. Mas voltando para a nossa aula de hoje, a gente falou um pouquinho já sobre pets, a gente tem também farm animals. Farm quer dizer fazenda. Quais são os animais da fazenda? Vaca, cavalo, ovelha, enfim, são inúmeros também. E a temática de hoje que nós vamos falar que será wild animals. Wild animals. Wild quer dizer selvagens. Nós vamos conversar sobre alguns dos animais selvagens de acordo com o habitat deles. Se a gente pensar, é uma temática bem extensa também, bem ampla, nós teríamos que ter diversos momentos para isso. Então aqui a gente selecionou alguns animais e vai mostrar uns vídeos para vocês. Espero que vocês gostem da aula. Se a gente pensar em relação, qual foi o critério de seleção? A gente pegou alguns exemplos de continentes, quem sabe, acredito eu que a maioria dos animais vocês já conheçam. A gente vai trabalhá-los em relação a inglês, pensar em algumas frases de acordo com a parte física desses animais ou curiosidades, e espero que vocês gostem. Primeiro, se a gente pensar em relação ao nosso planeta, tem alguns animais que podem ser, de acordo com a espécie, encontrados em diversos continentes, e tem alguns que são específicos de um continente. Às vezes até podem ser encontrados em outro, mas não de uma maneira natural. Pode ser que eles tenham sido levados por uma questão de circo, por uma questão de tráfico de animais, por uma questão de abandono, enfim. Mas a gente vai falar aqui sobre alguns animais e o local, o habitat natural deles. E a gente começa a nossa história lá pela África. África em inglês, a gente não tem o acento e muda a pronúncia. África. África. Esse continente tão rico, tão grande, com tantos países, com uma cultura tão rica e com tantos animais também diferentes. A gente começa com um deles, que é o elefante. Elephant. Repeat, please. Elephant. Se tivéssemos que colocar uma frase sobre elefante, they have long ears and long trunks. Os elefantes têm orelhas grandes e trombas grandes. Se a gente pensar, eles são bem reconhecidos por isso. Então, long ears and a long trunk. Ali está no plural, porque a gente está falando de elephants, no plural, eles têm. Então, tá aí um animal muito grande. Às vezes a gente até encontra, tem um santuário aqui no Brasil para elefantes, mas os elefantes não são, de uma maneira natural, encontrados no nosso país. Eles foram trazidos e felizmente a gente tem um santuário para cuidar daqueles que às vezes estavam sofrendo maus tratos, foram encontrados de modo com uma vida que não era favorável a eles e sendo explorados por circos e parques, enfim. Eles têm um santuário aqui no Brasil. Outro animal, lion. Lion. O que a gente pode falar sobre lion? Lion is considered the king of the jungle. The king of the jungle. Se você tivesse que falar sobre essa frase, primeira coisa que vem, pelo menos na minha cabeça, além de toda a beleza de um leão, é que é o rei das selvas. Ele é considerado o rei das selvas, ou seja, the king of the jungle, certo? Outro animal, cheetah. Cheetah. Só curiosidade, cheetah é guepardo em português. O que a gente pode falar sobre a cheetah? A cheetah is the fastest land animal. The fastest land animal. Ele é o animal mais rápido, o animal terrestre mais rápido de todo o mundo, se a gente considerar todos os continentes. A velocidade que um guepardo, que a cheetah pode correr, pode ser a mais de 100 km por hora. Ou seja, no momento de caça é muito difícil outro animal conseguir escapar do guepardo. Ainda no continente africano, monkey. Monkey. A gente tem aqui no Brasil também
tantos macacos, tantas espécies diferentes de macaco. A gente tem macaco em praticamente todos os continentes. E é lógico, varia conforme a espécie. Outro animal bem curioso, a giraffe. Giraffe. Se eu tivesse que falar uma frase sobre a giraffe, giraffes have long necks. Giraffes have long necks. O que será que é neck? Acho que dá para bem fácil de entender. Se eu estou falando long, algo longo. O que a girafa tem? Comprido, longo? Neck, o pescoço. Então, giraffes have long necks. Uma curiosidade sobre girafa, e uma vez um biólogo me falou isso, que a girafa não tem cordas vocais. Então a gente sabe que tem diversos animais que emitem som, e a girafa não, por isso ela é sempre silenciosa, ela não consegue emitir nenhum som. Interessante, né? Outro animal, rhinoceros. Rhinoceros, às vezes simplesmente conhecido por rhino, a versão abreviada, que é esse animal enorme, perigoso, muito rápido também em vídeo, muito rápido também na água, e a gente vai assistir um vídeo mostrando um pouquinho sobre esses animais. Acompanhem comigo. Rinocerontes. Rinocerontes são animais de grande porte encontrados na África e Ásia. Pertencem ao grupo dos mamíferos e apresentam uma alimentação herbívora. Duas características marcantes nesses animais é a presença de cornos, os quais são muito visados comercialmente, e uma pele grossa, que, em algumas espécies, lembra uma grande armadura. Rinoceronte é um termo usado para se referir a 5 espécies diferentes, e algumas delas estão caminhando para a extinção. Classificação dos rinocerontes. Rinoceronte é um termo utilizado em referência a 5 espécies diferentes. Todas essas espécies, no entanto, fazem parte do reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Perissodactyla e família Rhinocerotidae. As espécies de rinoceronte vivente são: rinoceronte branco, Ceratotherium simum; rinoceronte negro, Dicerus bicornis; rinoceronte indiano, Rhinoceros unicornis; rinoceronte de Sumatra, Dicerolinus sumatrensis; rinoceronte de Java, Rhinoceros sondaicus. Como podemos perceber, essas 5 espécies estão distribuídas em 4 gêneros. Características gerais dos rinocerontes. Apesar de o termo rinoceronte não ser utilizado exclusivamente para uma única espécie, as 5 espécies desse mamífero apresentam algumas características em comum. De maneira geral, todos os rinocerontes são animais de grande porte, apresentam pernas curtas e um corpo largo. A presença de cornos é também uma característica marcante desses animais, mas há algumas variações referentes ao número dessas estruturas. A maioria das espécies apresenta 2 cornos, sendo observada a presença de um único corno apenas no rinoceronte indiano. Naqueles que apresentam 2 cornos, estes apresentam tamanhos desiguais. Nos rinocerontes brancos, o corno mais longo pode atingir até 1.660 milímetros. Entre todas as espécies de rinoceronte, o rinoceronte de Java é o que apresenta os menores cornos. Nos adultos, os cornos medem cerca de 25 centímetros de comprimento. Os rinocerontes possuem orelhas curtas e olhos pequenos. A pele desses animais é grossa, conferindo a aparência de armadura em algumas espécies. Apesar de serem mamíferos, os pelos são escassos. A cor da pele desses animais varia de uma espécie para outra, sendo observados indivíduos de cor cinza, amarelo-marrom e marrom escuro. No que diz respeito à pele, uma característica marcante no rinoceronte de Sumatra é a presença de 2 dobras cutâneas profundas que circundam o corpo do animal na região entre as pernas e o tronco. Essa característica é importante para diferenciá-lo de outras espécies de rinoceronte. Os rinocerontes são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se de vegetais. A depender da espécie de rinoceronte estudada, é possível observar preferências alimentares distintas. Esses animais são territoriais e marcam seu território com urina e fezes. Um fato curioso é que eles depositam suas fezes em pilhas, as quais podem atingir até 1 metro de altura. Mamíferos que podem correr até 45 km por hora, os rinocerontes são mais ativos durante a noite e início da manhã. Esses animais são solitários, entretanto, durante o período de acasalamento, observa-se a aproximação entre os indivíduos. Além disso, podemos perceber fêmeas acompanhadas de seus filhotes. As fêmeas de rinocerontes dão à luz a cada 2 anos e, geralmente, um único filhote. A gestação dura cerca de 420 a 570 dias. Após o nascimento, o filhote fica junto à mãe, permanecendo ao seu lado até o nascimento do próximo filhote. Os rinocerontes vivem cerca de 50 anos e a maturidade sexual é alcançada entre 7 e 10 anos nos machos e 4 e 6 anos nas fêmeas. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva. Obrigado.
Interessante, né? E o último animal do continente africano, há centenas, quem sabe milhares de outros animais. Aqui, como eu disse, a gente selecionou alguns. Essa zebra, ok? Que é tão interessante com essa questão realmente de ter essas listras preta, branca, que é muito bonito também. Eu nunca vi uma zebra de perto, nem zoológico, nem naturalmente, mas enfim, é um animal que é muito parecido com o que a gente tem em relação a asno, a mula, cavalo, enfim, varia, né? A gente pode, cada um tem a sua interpretação, mas enfim, o que marca mesmo é a questão dessas listras que a zebra tem. Vamos para outro continente? A gente vai lá agora para Ásia. Asia. Let's talk about animals from Asia. A gente começa com tiger. Tiger. Repitam, por favor. A tiger. O que a gente pode falar sobre o tiger? Tiger is the largest member of the cat family. Família dos gatos, ou seja, os felinos. Ele é o maior dos felinos. Tiger. Aqui agora repetindo um animal que a gente falou. Elephant. Elephant. Por que eu estou repetindo? Para mostrar, por exemplo, o elefante, muita gente acha que ele é originário da África e só é encontrado solto na natureza no continente africano. Não, lá na Ásia também é muito comum, dependendo do país onde você esteja, encontrar elefantes e às vezes por causa dos alimentos eles se concentram em um país específico, de acordo com a temperatura, de acordo com os alimentos disponíveis na natureza, mas enfim, é impossível ainda encontrá-los em alguns parques para proteção também. Outro que eu acho que vocês conhecem de muitas imagens, e ele é considerado muito fofo por muitas crianças, por muitos adolescentes, muitos adultos, enfim, que é a bear. Bear, urso, mas um urso específico, que é panda bear. Urso, panda bear, que é bem conhecido por ser preto e branco e com essa mancha preta ao redor dos olhos. Vamos ver um vídeo mostrando um pouquinho sobre o dia a dia dos ursinhos pandas. I'm excited to tell you about UNDP's Panda Ambassadors for Global Goals. UNDP has teamed up with Chengdu Panda Base in China to designate these two panda cubs as the first ever animal ambassadors for global goals. Together with them, we could help raise awareness for the goals around the world. It is so decided. The response was huge. We had entries from countries around the world, and in the end, it was very difficult to narrow it down. We finally chose 17 winners, one for each of the goals, and those winners are from 5 continents. There are 17 winners from 15 countries around the world. They all come with incredible different perspectives on the problems in their own countries and on the problems around the world. These 17 goals, they're just things that need to be done by 2030, and I think that if we achieve them, the world will be such a better place. When you respect the biodiversity, you also respect the human beings. So for me, to protect the panda, it's one of the 17 goals, life on land. And all the goals are linked together because when you protect the land, you also protect the water and you protect yourself.
Vontade de ter, obviamente, jamais teremos, porque a gente tem que pensar em relação ao que é melhor para esses animais. Então, o urso não é animal de estimação. Para outro continente agora, nós vamos lá para Oceania, ou em inglês, Oceania. Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Austrália, New Zealand, são 2 dos países da Oceania. Lá tem tantos animais diferentes, tantas espécies de animais diferentes, que é um país muito famoso por toda a questão de diversidade que eles têm. Um deles, que eu acredito que seja um dos mais conhecidos, vindos lá da Austrália, é kangaroo. Kangaroo. Na verdade é um marsupial. E uma curiosidade sobre o canguru, que vocês já devem ter visto, acredito eu, é que o filhote de canguru fica numa bolsa dentro da mãe. Ele vai, começa a pular ao redor da mamãe canguru, mas eventualmente ele entra lá para dormir, para descansar e para se sentir protegido, que é o que a gente vai assistir em um videozinho agora, mostrando um pouquinho do jeito do canguru se movimentar, algumas curiosidades a respeito dele. Acompanhem comigo. Cangurus. Os cangurus são animais marsupiais que se destacam pelo seu tamanho, seus grandes saltos e a curiosa forma de desenvolvimento de seu filhote. Os cangurus são mamíferos australianos do grupo dos marsupiais, assim como os gambás e koalas. Eles fazem parte da família Macropodidae, sendo também chamados de macrópodes, que significa pés grandes. Nessa família estão os chamados cangurus e também os walabis, walarous, cangurus das árvores e pademelos. Características dos cangurus. Os cangurus são animais grandes que apresentam grandes pernas traseiras e pés compridos. Eles usam as pernas traseiras para saltar e utilizam sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. Quando se move de maneira mais devagar, utiliza a cauda como uma espécie de quinto membro. As patas dianteiras são pequenas. Os cangurus apresentam hábitos crepusculares e noturnos. São animais herbívoros que se alimentam de uma grande variedade de plantas. Os cangurus são mamíferos que se destacam por serem marsupiais. Esse grupo peculiar de mamíferos caracteriza-se por garantir o desenvolvimento do embrião no útero da mãe por um certo período de tempo e ter um nascimento precoce do filhote, o qual completa seu desenvolvimento durante o período de amamentação. Na grande maioria das espécies, os indivíduos, após o nascimento, permanecem em uma espécie de bolsa chamada de marsúpio, daí a denominação marsupial. Vale ressaltar que os filhotes nascem bem pequenos, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Esses pequenos filhotes, então, sobem por meio do pelo da mãe até a bolsa. Quando chegam dentro da bolsa, eles alimentam-se do leite da mãe. Eles ficam ali até adquirirem capacidade de explorar o habitat sozinhos. Os cangurus enfrentam como principais ameaças os seres humanos e os cães selvagens chamados de dingos. Ao perceberem a ameaça, os cangurus utilizam seus fortes pés para baterem contra o chão. Em momento de confronto, esses animais, muitas vezes, chutam o predador. Espécies de cangurus. Costuma-se considerar como cangurus 4 espécies do gênero Macropus. São elas: canguru vermelho, Macropus rufus, canguru cinza oriental, Macropus giganteus, canguru cinza ocidental, Macropus fuliginosus, canguru antilopíneo, Macropus antilopinus. Curiosidades sobre os cangurus. O canguru vermelho, ao nascer, apresenta um tamanho aproximado de uma abelha. O canguru vermelho nasce cerca de 33 dias após a fecundação. O maior marsupial existente no planeta é o canguru vermelho. Os bebês cangurus são conhecidos como joey na Austrália. Os cangurus gostam de viver em grupo. Os cangurus podem saltar até 9 metros em um único salto. Os cangurus podem atingir até 30 km por hora. A cauda do canguru ajuda na locomoção e no equilíbrio. Todas as espécies de cangurus sofrem com a caça, sendo esses animais usados para a retirada da carne e também da pele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilha. Obrigada! Interessante, né?
Continuando ainda na Austrália, ou como nós estamos falando em relação a continentes, na Oceania, nós temos um também que parece ser bem fofo, que é a koala. A koala, que parece também esse ursinho, ele vai se movimentando devagar, geralmente fica nas árvores, e parece que ele só come e dorme, mas, obviamente, é pela questão de que ele vai de uma maneira devagar, mas é um animal bem ativo também. E um que tem até um desenho em que aparecia muito esse animal, também especificamente lá da Oceania, Tasmanian Devil. Tasmanian Devil. A gente tem, próximo à Austrália, um local que se chama Tasmânia. E aí a gente tem o Diabo da Tasmânia, que é um animal que destrói muito, come muito, estraga muitas coisas, por isso que tem esse nome. Ele não é tão grande, mas o poder de destruição dele, a rapidez com que ele se movimenta é muito conhecida, por isso que muitas vezes ele vem como se estivesse girando, de tão rápida que é a movimentação dele, e assim, a força que ele tem também para estragar coisas, para subir nas coisas, para atacar outras coisas, ele é muito conhecido por isso. Espero que até aqui tudo bem. A gente vai agora para outro local. A gente tem o continente americano, mas aqui a gente fez duas divisões. Primeiro a gente vai lá para o norte, América do Norte ou North America. North America, ou seja, é a América do Norte. Então aqui não é especificamente um continente, né? Lembrando, a gente tem a América do Sul, a gente tem a América Central, a gente tem a América do Norte. Tudo isso é o continente americano, que é o que a gente tem, tudo isso daqui. Aqui a gente tem o Brasil, que a gente já vai falar. Mas enfim, então eu não estou falando especificamente do continente aqui, eu tive que dividir, então a gente está falando agora só sobre a América do Norte. Alguns animais conhecidos na América do Norte, a wolf. Wolf é o nosso lobo. A gente tem espécies diferentes, a gente tem também o coiote, que é bem comum lá, mas enfim, é um animal típico da América do Norte. Outro animal que também é encontrado com espécies diferentes, a gente falou um pouquinho sobre um urso que vem lá da China, lá do continente asiático, que era panda bear. E daí a gente tem na América do Norte diversas espécies de ursos. Aqui está um deles e eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu acho sensacional, que mostra em um parque os ursos pescando, os ursos brincando, os ursos nadando, ou seja, no habitat natural deles. Acompanhem comigo.
Interessante, né? Eu pelo menos adoro esse vídeo. E o último que nós vamos falar do norte da América, ou seja, North America, que é deer. Deer. Quem sabe alguns de vocês estejam se perguntando, mas dear não é querido? Dear Angela, querida Angela. Dear mom, querida mãe. Aqui a gente muda a escrita, também, que são com 2 S, e a pronúncia aqui realmente é muito parecida. Então, deer, que é o veado, muito comum. Às vezes você está andando de bicicleta, você está correndo por um parque e tem muitos desses animais soltos que vão às vezes nos quintais de casas, enfim, isso é muito comum na América do Norte. Agora, a gente vem aqui para mais perto da gente, para a América do Sul, ou South America, que é onde está o Brasil, South America. Vocês conseguem identificar o Brasil aí nesse mapa? Tá aqui, né? O nosso país tá aqui. Obviamente a gente tem todos os outros países da América do Sul ali ao lado. A gente vai falar sobre alguns animais dessa região. E a gente começa com jaguar. 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 E aqui eu acho importante, eu vou abrir um parênteses aqui. Tem muitos caçadores especializados na caça à onça pintada. E obviamente a gente tem que respeitar a diferença dos outros, mas eu não consigo entender como é que um caçador tira a vida de uma onça para ter um troféu, a cabeça da onça na sala da sua casa. Ou enfim, mostrar uma certa bravura, coragem, sendo que a pessoa vai lá e mata com uma arma. Enfim, é uma coisa que eu não consigo compreender. Enfim, tirar a vida de um animal que está no seu habitat natural pelo prazer de matar. Enfim. Outro animal aqui, que eu acredito que vocês já viram, que é Blue Macaw. Blue Macaw. Que a gente tem que falar aqui. Blue Macaws are in danger of extinction. Are in danger of extinction. Ou seja, arara azul que está em perigo de extinção. A gente sabe que muitas vezes tem alguns santuários, às vezes estão tentando fazer com que haja reprodução, que a fêmea bote ovos, para a gente conseguir, entre aspas, preservar essa espécie que quase chegou a ser extinta. Outro, monkey. Monkey. Uma curiosidade para vocês, tem mais de 100 espécies diferentes de macacos aqui no Brasil. Então, às vezes varia conforme a região, eles variam em cor, em comportamento, em tamanho, enfim, em hábitos, em alimentação, em tudo. Então, são mais de 100 espécies de macacos só aqui no nosso país. Outro animal, quem é aqui de Curitiba, talvez já tenha visto em alguns parques, principalmente no Parque Barigui. É bem comum encontrar capibara. Capibara, que é a nossa capivara, esse roedor. E por ser encontrado nos parques, tem muitas pessoas que fazem esportes no parque, caminham, andam de bicicleta, vão passear, fazem piquenique. Algumas capivaras até aceitam ficar próximas aos seres humanos. Algumas até deixam, se permitem ser tocadas, mas a gente sabe que é perigoso, elas podem morder, e tem aquelas que quando a pessoa tenta se aproximar saem correndo, mas enfim, de certa forma parece que elas estão em harmonia com as pessoas que vão aos parques. Até aqui tudo bem? Eu acho que é importante, uma vez que a gente está falando sobre animais, falar, por exemplo, sobre zoos, zoológicos. O que são zoológicos? São locais onde se mantém animais selvagens que podem ser exibidos ao público. É importante falar que os zoológicos salvam muitas vezes espécies ameaçadas de extinção, pois é um ambiente seguro, onde são protegidas de caçadores, perda de habitat, fome, predadores, e muitos zoológicos também têm uma questão de programa para salvar espécies ameaçadas de extinção. Então, se a gente pensar, puxa vida, mas os animais ficam confinados, ficam presos no zoológico. Muitas vezes eles foram capturados quando estavam sofrendo maus tratos e por isso estão em zoológicos. Então a gente tem que perceber, tentar enxergar pelos dois lados. E também eu acho importante, o primeiro continente que a gente falou foi o continente africano. Lá na África tem muitos passeios que são feitos com safari. O que é um safari? É uma oportunidade das pessoas verem animais selvagens no habitat natural delas de perto. Isso é um sucesso, entre aspas, de ecoturismo da região. Tem toda uma infraestrutura para que as pessoas, obviamente, estejam no habitat dos animais
em segurança, dentro de carros, dentro de vans, dentro de ônibus, enfim, possam observar esses animais que muitas vezes se aproximam do carro. Então, obviamente, eu nunca fiz, gostaria muito de fazer, mas é uma oportunidade única de ver os animais no seu próprio habitat e sem, entre aspas, agredi-los ou destruí-los. Eles são protegidos, mas obviamente a gente sabe que a gente está invadindo o habitat deles. Vamos para a nossa atividade? O que vocês acham da gente começar, uma vez que a gente associou diversos animais com os continentes de onde eles vêm? Eu tenho um exercício para vocês associarem esses animais aos habitats deles. Eu acho que vai ser fácil, um tempinho para vocês. Começando então, eu acho que vocês lembram bem, né? O primeiro animal que nós temos aqui é o elephant. Elephant can be found, pode ser encontrado onde? Uma das opções, Asia. Asia. Mas, pelo que eu falei, também não é somente na Ásia. A gente também pode encontrar elefantes in Africa. In Africa. Ou seja, elephants can be found in Asia and Africa. Kangaroo. Kangaroo. Do you remember about kangaroos? Oceania. Kangaroos are from Oceania. Kangaroos are from Australia. Blue macaw. Lembra o que é blue macaw? Aqui a gente está sem as imagens. Uma ave encontrada aqui no nosso país, arara azul. Nosso país fica em qual continente? America. Blue macaw can be found in America. Panda bear. Panda bear. They can be found in Asia. Asia. E por fim, lion. Lions can be found in Africa. Africa. Espero que vocês tenham acertado todos. Eu acho que estava bem fácil, eram animais conhecidos e a gente falou sobre todos eles. Eu tenho uma outra atividade para vocês, que eu vou dar um tempinho maior, que a gente tem que lembrar, para a gente relembrar o nome de alguns dos animais sobre quais nós falamos hoje. Por favor, tente encontrá-los nesse caça-palavra. Vou dar um tempinho para vocês.
Espero que tenham encontrado. Então, o primeiro animal, tiger. Acompanhem lá comigo. Tiger tá ali de baixo para cima. Segundo, giraffe. Giraffe na penúltima linha de trás para frente. Rhinoceros. Rhinoceros ao lado do tiger, mas daí na posição normal, de cima para baixo. Deer. Deer. Ali, acho que esse é um dos mais difíceis, né? Porque não fica nem na vertical nem na horizontal, que ele fica assim na transversal. Lion, na primeira coluna. Lion. Monkey. Monkey. Estão acertando? Espero que sim. Próximo. Capybara. Capybara, que eu falei que é bem comum em alguns parques aqui em Curitiba de encontrar. Koala. Koala. Zebra. Zebra. Elephant. Elephant. Penúltimo, jaguar, lá na primeira linha, jaguar. E para acabar, wolf. Wolf, também na transversal. Espero que vocês tenham encontrado, espero que tenham aprendido os nomes de alguns animais, algumas curiosidades sobre eles. Eu acho que é bem importante falar da necessidade de nós respeitarmos os animais, tanto em relação aos animais que convivem conosco, que são os pets, nossos animais de estimação, quanto os animais selvagens, que têm um habitat próprio e, infelizmente, a cada ano o homem está cada vez mais invadindo esses territórios. Então a gente tem que respeitar isso, porque afinal a natureza é extremamente importante e todos os animais têm uma função importante no ecossistema. Nossa aula está chegando ao fim, eu fico aqui, até a próxima. Tchau, tchau!